Olá, querido, e que a graça e a paz de Cristo seja com você. É uma satisfação poder estar mais uma vez ou vir até você através desse vídeo e com o objetivo de transmitir uma mensagem de Deus para a sua vida. E o meu desejo é que Deus esteja lhe abençoando, esteja lhe dando direção, que o Espírito Santo esteja neste momento conosco, nos fazendo entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Vamos orar e que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento de reflexão na sua palavra. Oremos. Senhor Deus Pai bendito, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade de poder falar contigo. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender, Senhor Deus, com a tua palavra, entender os teus propósitos. Deus bendito, que o teu Santo Espírito esteja nesse momento iluminando as nossas mentes, nos fazendo, ó Deus, entender os desígnios, ó Deus, do teu reino, para que possamos segui-lo e não andemos perdidos, não andemos atrás, ó Deus, de fantasias, de ilusões, mas que possamos seguir em verdade, em firmeza diante de Ti. Neste momento, Senhor, eu te suplico, direciona-me na entrega desta palavra, que o Teu Espírito Santo me guie, me ilumine, pois sem o Senhor nada posso fazer. Abençoa, Deus, cada um dos amados irmãos, amigos que estão vendo e ouvindo através desse vídeo, que a Tua graça os alcance e os transforme todos os seus conceitos que não estiverem de acordo com a Tua vontade, pois assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o destino daqueles que morrem. Nós estamos aí, em dias em que as pessoas se voltam para homenagear aqueles que já partiram, e já de antemão eu quero aqui deixar claro que não tenho nada contra a quem reserva esses momentos, para estar ali lembrando dos seus entes queridos que já partiram. Não existe nessa terra sequer alguém que viva, que já não teve alguém da sua família ligado a você, que já não estão mais conosco. Eu tenho pai, tenho filho, tenho tios, primos, tenho muitos que já não estão mais conosco. Infelizmente não quero aqui entrar na questão de julgamento, para onde eles vão, onde eles estão, porque não é essa a nossa missão. Nós recebemos do Senhor apenas o papel de orientar os que estão vivos, o caminho a seguir. Então, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós devemos estar preocupados, qual será o nosso destino depois da morte. Então, nosso tema hoje é esse. Hoje quero fazer com você algo um pouco diferente, uma mensagem mais resumida, mais temática, com base em textos bíblicos, mas com certeza, com total garantia de que é verdade dentro da palavra de Deus. E o texto escolhido para a nossa reflexão hoje está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muito bem, queridos, nós temos diversos conceitos no nosso meio acerca da vida após a morte, Existem aqueles que acreditam que tudo se acaba com o fechar dos olhos. Existem aqueles que, depois de fechar os olhos, de fato vão aguardar o dia do juízo.
Existem aqueles que acham que depois que morrer, você vai, independente do que você tenha feito, você vai esperar o perdão de Deus, passando aí por algumas etapas, como purgatório, por exemplo, né? Se a pessoa fez muito pecado, ela vai ficar lá no purgatório. Isso é o que a Igreja Católica defende, tá certo? Nós evangélicos não defendemos essa tese, até porque essa palavra purgatório não existe nas Escrituras, né? E nem no campo teológico, pelo menos que a gente conheça. Então, mas assim, alguns acreditam dessa forma, que dependendo do grau de pecado que a pessoa tenha cometido, ela vai ficar em um lugar de purificação até esse momento de prestar contas com Deus. Entendendo que o fato de Jesus ter morrido na cruz pelo pecado do homem já absolveu a todos de seus pecados. Porém, não é bem assim que as Escrituras nos ensinam. Não é certo? Se abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, encontraremos exatamente esta palavra. Veio, Jesus, no caso, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder, ou o direito, ou a prerrogativa, depende da versão, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, perceba que há uma condição para alcançar o perdão otorgado por Jesus naquela cruz. Jesus se sacrificou naquela cruz para dar sim ao homem pecador o perdão dos seus pecados. Mas não é simplesmente assim, a gente não fez nada, não há nada que a gente possa fazer realmente para alcançar a salvação. Mas você nem sequer, né, confessa os seus pecados, sequer você assume que é pecador, e pelo fato de você acreditar que Jesus é filho de Deus e morreu na cruz por você, você acha que só por isso os seus pecados foram perdoados? Não. Jesus disse para Nicodemo, lá em João capítulo 3, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus. É preciso nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento. Mas vamos aqui voltar para o nosso texto em questão. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma única vez. E aí a gente volta mais, né, à questão de conceitos diversificados que existem no nosso meio. Há aqueles que acreditam também na reencarnação, de que alguns que morrem hoje voltam depois no tempo em outra pessoa, até em um animal, até que ele se torne um ser perfeito e possa assim alcançar, né, digamos aí, a sua salvação, né? Então essa visão da reencarnação, ela está mais centralizada no espiritismo, certo? Nós cristãos não acreditamos nisso, mas há muitos que dizem que são cristãos, né? Mas que também acreditam em um pouco de cada coisa. Mas nós precisamos, queridos irmãos e amigos, apenas entender uma coisa. Nós estamos aqui neste mundo porque Deus assim quis e tem querido até aqui, tem quisto até aqui, melhor dizendo. Então, nós partiremos no momento em que Ele determinar. E nós temos que ter consciência que só morreremos uma vez. Tá certo? O homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Se eu for entrar em questões, né, de juízo final, possa ser que haja aí, né, possa ser não, há uma segunda morte, com certeza. Mas aí já parte para um outro assunto, né, que é a questão de condenação ao lago de fogo, como diz lá em Apocalipse. Vamos deixar isso aí por enquanto. Mas vamos nos deter hoje na questão do destino dos mortos. Que destino terão os que morrem, né? Já que nós estamos aí
nessa véspera considerada pelo nosso país de finado, né, em que as pessoas se voltam para os que já morreram, para homenagear, para acender velas e tudo mais. Não estou criticando, apenas fazendo um comentário, tá certo? Com todo respeito a quem acredita e a quem preserva esses hábitos. Biblicamente falando, nós não temos base para isso, tá certo? Apenas devemos sim respeitar, né, aqueles que se foram e as pessoas que ficam aí, né, chorando, sofrendo, né, a perda dos seus entes queridos. Mas nós precisamos nos atentarmos mais para a vida, porque quem está em Cristo, de fato, ele não está mais ligado à morte, ele está ligado definitivamente à vida, porque nós celebramos a vida. É isso? Nós celebramos a vida porque temos vidas em Cristo. Jesus deixou muito claro, né, para todos aqueles que creem, que ouvem e creem, lá em João 5,24, e ele diz que aqueles que ouvem a sua palavra e crê naquele que o enviou, que é Deus, né, crê em Deus que enviou Jesus, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, não temos mais que estar celebrando, relembrando, vivendo, alimentando sentimento de morte, mas sim da vida, mesmo sabendo que um dia ela nos atingirá. Sim, ela nos atingirá porque a nossa natureza está ligada a ela, a nossa natureza se sujeitou à morte. E nós vamos entender isso de acordo com os textos bíblicos, tá certo? Então a morte veio a nós por conta do pecado. Nós não fomos feitos para morrer, já que nós somos criados por Deus e Deus é eterno. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Logo, a vida que há em nós veio direto do Senhor. Então não podemos crer que o ser humano criado por Deus, sua imagem e semelhança, tivesse sido feito para morrer. Deus estabelece tempo, limite de vida ao homem em função do pecado. Tá certo? Então, seguramente nós podemos dizer que a morte veio a nós por conta do pecado. Em Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído quer dizer separados, afastados. Então não há mais como nós termos comunhão com Deus, termos vidas em Deus, uma vez que nós estamos no pecado. Alguém pode dizer, mas quem pecou foi Adão, o que eu tenho a ver com isso? Nós somos descendência dele. Não podemos ser pecador e termos filhos santos. Todo pecador, nascido de homem aqui na terra, ele é pecador e, portanto, tudo que vem dele, todo fruto que vem dele é pecador. Você não planta uma jaqueira e colhe uma manga. Não tem como. A jaqueira só vai produzir jaqueira, só vai produzir jaca. E vice-versa. Tá certo? Você não colhe, você não planta um quiabo e colhe pepino. É impossível. Quiabo produz quiabo, pepino produz pepino. Então o homem pecador, ele vai gerar sempre pecadores. Por isso a Bíblia é verdadeira ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perceba que aqui não há separação de raça, de cor, de status, de posição, não, de nome. Todos. A Bíblia inclui todos debaixo do jugo do pecado, certo? Uma vez sobre esse jugo, não temos como ter acesso a Deus. Foi bloqueado. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3, que registra a queda de Adão, onde ele pecou, você vai ver nitidamente que Deus vinha ao encontro dele no fim do dia. Provavelmente para conversar, dialogar. Deus tinha esse contato direto com o homem. Mas o que Adão faz quando
percebe a presença de Deus, Adão se esconde. Ele já não quer mais ter esse encontro cara a cara com o Senhor, porque ele se esconde, algo ele fez de errado. Então nasce no Adão medo, nasce no Adão uma vergonha, nasce no Adão peso de consciência. Ao ponto de Deus dizer para Adão, Adão, onde estás? Ou perguntar, onde estás? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, soar no jardim, e me escondi porque estava nu. Quem te disse que estavas nu, Adão? Aí Adão vem com aquela velha desculpa, né, de que a mulher que o Senhor deu para ele, deu do fruto proibido e ele comeu. E aí quando Deus vai para a mulher joga a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E aí a serpente não tem para quem jogar a responsabilidade, né? Tem que arcar com tudo. Mas não quer dizer que o homem ficou impune por conta disso. O homem e a mulher, ambos receberam a sua punição porque desobedeceram ao Senhor. E a punição por essa desobediência foi exatamente serem expulsos do jardim do Éden e, infelizmente, experimentar o jugo do pecado. Porque aí o pecado passou a habitar neles. E o pecado estando neles, eles perderam a presença de Deus. A primeira coisa que aconteceu foi eles serem expulsos do jardim do Éden, do paraíso que Deus criou e os colocou lá. Foram expulsos. Então, nós estando em pecado, não podemos usufruir da presença de Deus, porque Deus não coabita com o pecado, certo? Infelizmente, uma vez que o pecado entrou na vida do homem, o homem morreu diante de Deus, certo? Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e os vossos Deus. Eu vou repetir aqui, que não é nossa, é vossa. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Perceba que sequer uma oração, uma conversa feita diante de Deus por um pecador é ouvida, a menos que antes esse reconheça que é pecador, reconheça em Jesus a sua salvação e confesse seus pecados e aceite Jesus. Aí sim, quando você se volta para Deus no intuito de querer o seu perdão e de viver para Ele, não importa o pecado que você tenha, Ele vai te ouvir. Agora, se você acha que pode continuar sendo pecador, continuar pecando, escolher viver no pecado, escolher não viver para Deus e achar que qualquer hora que você precisar de Deus, vai pedir alguma coisa, Ele vai te ouvir, vai te dar, você está enganado. Não é bem assim. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus honra aqueles que o honram, aqueles que o obedecem, aqueles que seguem a sua palavra. Não adianta querer achar, porque Deus me criou, Deus é meu pai. Não. Deus é pai daqueles que querem ser seus filhos. E os filhos de Deus obedecem a Ele como pai. Os filhos de Deus se rendem diante dele como pai, como Senhor. Então não pense você, querido, que você vai a todo instante usufruir da presença de Deus, das bênçãos de Deus, sem que você queira compromisso com Ele, sem que você queira viver nele. Porque vida só em Deus. E vida em Deus só por meio de Jesus Cristo. Por isso Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse. Então esse texto que nós lemos aqui, que é o texto de Isaías, eu esqueci de colocar aqui o endereço, mas é de Isaías. Então ele diz que os nossos pecados, nossas iniquidades, elas nos colocam separados de Deus, a ponto de Deus não ouvir
as nossas orações, isto é, a nossa voz. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 56, diz que o aguilhão da morte é o pecado. Isso mesmo. 1 Coríntios 15, 56, o apóstolo Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. E o que é um aguilhão? Um aguilhão é uma ponta aguda, muito aguda de metal, colocada na ponta de uma lança. E o objetivo dessa ferramenta é abater grandes animais, usado até em guerra naquela época, já que não existia o poder de fogo que existe hoje, né, a tecnologia. Daí você tem uma ideia do que é o aguilhão, né? O que é o aguilhão da morte? É aquela ferramenta, é a arma que a morte tem para matar, para executar, para abater o homem, certo? Então, enquanto existir o jugo do pecado sobre mim, sobre você, nós estamos sobre os aguilhões da morte. Nós estamos presos debaixo do seu jugo. Estamos capturados por ela. Aliás, ela nos capturou pelo fato de nós sermos pecadores. Mas quando nós entendemos que Cristo é a nossa salvação, confessamos que somos pecadores perdidos e confessamos isso ao Senhor, esse aguilhão da morte, ele é quebrado. Ele não tem mais alcance em nossas vidas. Nós nos livramos dele não por nós, mas Cristo nos livrou do aguilhão da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Mas enquanto nós estivermos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nós estamos subjugados à arma da morte, que é o seu aguilhão, isto é, estamos presos a ela. Somos presas dela. Querido, você não quer fugir. Você, se por acaso que me ouve, ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não tem essa segurança de celebrar a vida, ainda não tem essa certeza de que em Cristo você tem vida e não fica voltado para a morte, não fica celebrando momentos de dor, de lágrima, perda de alguém. Com todo respeito àqueles que foram, nós vamos respeitar sempre, né? Mas não temos que ficar preso a ele, porque ele não está mais ali. Quem morreu não está mais ali. Né? A gente fica fazendo visita. Logo assim que eu perdi meu filho, eu tinha em mente ir lá no sepulcro e fazer lá um arranjo, digamos, uma ornamentação, manter, mas depois me veio à mente o seguinte: para que eu vou fazer isso? Ele não está mais lá. Todas as vezes que eu for lá, eu vou simplesmente recordar lembranças amargas. Eu vou simplesmente viver o triste momento em que eu perdi. Como humano falando, né? Porque aqueles que são recolhidos por Deus não estão perdidos. O fato de ele ser um inocente me faz crer que ele, por não ter consciência do pecado, está sob os cuidados de Deus. Agora, a partir do momento que nós temos consciência do pecado, que é exatamente nessa faixa etária aí de 7, 8 anos para cima, aí você já sabe entre o certo e o errado, aí não é mais inocente. Mesmo que a nossa natureza seja pecaminosa, nós reconhecemos que existe a fase da inocência em que a criança não sabe definir, não tem consciência do pecado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, diz a palavra dele. Tá certo? Então, não adianta ficar chorando, derramando lágrimas por aqueles que já se foram, porque eles não voltam mais. Muito embora alguns acreditem que retorne em outro tempo, em outras vidas, isso não é verdade. Quem morre, morre uma única vez e vai aguardar apenas o juízo de Deus. Tá certo? O aguilhão da morte é exatamente a arma que ela tem para prender todos que estão em pecado. Em outras palavras,
O pecado é a arma da morte para abater os humanos. É isso mesmo. Então, quanto mais tempo nós estarmos distante de Jesus, vivendo em pecado, mais presos nós estamos aos aguilhões da morte. Em Romanos 6, 23, diz o apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte. Ora, se o salário do pecado é a morte e eu sou pecador, então estou sentenciado diretamente à morte, certo? Certo. Certo. Não tem para onde fugir. A recompensa, o salário, né? A recompensa do pecado é a morte. O pecado trouxe para o homem, infelizmente, a morte. E essa morte, vale lembrar, que ela se caracteriza em 3 estados. Né? Primeiro, morte física. Em Gênesis 3, 22 e 23, Deus diz: para que este não estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus mandou para fora do jardim. Perceba, no jardim do Éden ele tinha recursos para viver eternamente. Mas como ele foi expulso do Éden, o homem, né, Adão, ele perdeu essa eternidade. Né? Então o tempo de vida dele foi limitado. Isto chama-se morte física. O homem não foi feito para morrer. Vale lembrar que em Gênesis 5 não, deixa eu ver aqui, Gênesis 5:29, há um registro de o homem que mais viveu na terra, Matusalém. Mesmo depois de caído em pecado, porque foi filho de Adão, né? Herança, descendência de Adão, mesmo assim viveu 969 anos. Mas Deus encurtou, reduziu em muito, né, o tempo de vida dos homens. De acordo com Gênesis 5:3, Deus diz: o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, pois ele é carne, e seus dias de vida serão 120 anos. Perceba que aqui nós encontramos o quê? O segundo estágio da morte, que é a morte espiritual. Primeiro, morte física. O homem foi decretado a morrer. Deus, eu vou tirar o fruto que lhe permite viver para que ele não possa viver eternamente. Morte física, certo? Morte espiritual. Meu espírito não permanecerá mais com o homem, pois ele é carne. Portanto, os seus dias de vida serão 120 anos. E terceiro, é a morte eterna. Certo? Daniel, capítulo 12, versículo 2 de Daniel diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Percebam que o homem, de todas as formas, de todas as eras, de todas as classes, de todas as raças, irão morrer. E muitos, todos eles, virão de volta para prestar conta com Deus. Vão ser ressurretos, mas com uma condição: uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ora, se existem essas duas vertentes, né? Um vai para um canto, outro para outro, então é fato de que eu e você devemos hoje escolher o caminho da vida. Né? Mas isso aí não será só definido lá quem merecer? Ninguém merece. Ninguém merece a vida. Que alguns pensam, né? Alguém pode merecer o perdão de Deus, talvez seja salvo. Não. Nem eu nem você merecemos nada de Deus. Nós recebemos pela graça de Cristo. Mas por que então? Porque nós entendemos que somos pecadores, estamos perdidos no pecado e Cristo morreu por nós e o aceitamos como nosso Salvador e escolhemos viver para Ele. Eu não quero mais viver a vida de pecado que eu tinha antes. Porque pecado é morte. Eu não vivo mais para a morte, eu vivo para a vida. Eu celebro a vida, eu não celebro mais a morte. Eu não curto mais a morte, eu curto a vida. Mesmo eu errando aqui ainda porque sou pecador,
Sou falho, mas sou pecador lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Cristo morreu por mim naquela cruz, por você que crê também, e foi para todo sempre. Confesse seus pecados. Evangelho de João, ou melhor, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Entende, querido? Nós somos pecadores, sim. Estamos destinados à morte, sim, por conta do pecado, mas essa morte ela não tem mais poder sobre nós. Não é o nosso fim. Pelo contrário, ela é apenas a passagem deste mundo para a presença de Deus. Para quem serve Jesus, para quem não serve, o destino é esse que Daniel diz aqui: vergonha e desprezo eterno. Que não seja esse o seu destino, querido. Mas então, o que será de nós? Como fugir do aguilhão da morte, se todos somos pecadores? A segunda parte do versículo de Romanos 6, 23, que a gente só leu uma, né? O salário do pecado é a morte. Mas a segunda parte desse versículo nos responde. Ela diz o seguinte: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós recebemos de graça isso de Deus. Só depende do nosso reconhecimento e da nossa aceitação. É somente isso que tem que fazer, tá certo? Nós não estamos mais condenados a viver na morte para sempre, por toda a eternidade. Nós temos em Cristo a oportunidade de celebrar a vida. Mesmo que a recompensa do pecado, meu e seu, seja a morte, Cristo morreu por nós. Cristo nos concedeu este presente de vida eterna, o dom gratuito de Deus, para mim e para você, querido, é a vida eterna em Cristo Jesus. Voltando à pergunta feita no início, que destino terão os que morrem? E a gente volta aqui para o texto de Daniel 12, né, versículo 2. Quem morre, de acordo com as Escrituras, tem apenas dois destinos. Um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Relembrando João, Evangelho de João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu. Jesus veio para o que era seu, porém os seus não receberam. E o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Paulo encerra, queridos. Paulo, voltando aqui para a carta de Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, né, que a gente já leu, concluindo o versículo 23, que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, né? Paulo conclui esse capítulo, essa palavra em Romanos 8, de 1 a 2, dizendo: portanto, agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação alguma para quem está em Cristo. Porque a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Vou ler que no lugar de vida aqui eu li morte. Está muito mal, né? Não pode ser assim. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá certo? Entendeu? Nós não estamos mais debaixo do jugo da morte. Em Cristo, nós estamos agora debaixo da vida. Por isso, celebramos a vida e não a morte. E ele encerra esse capítulo dizendo, melhor afirmando que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem a altura, nem profundidade,
nem a vida, nem o porvir, nada, 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 nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você quer saber o seu destino depois da morte? Esteja debaixo do amor de Jesus, da graça que Jesus te concedeu naquela cruz. Aceite Ele em sua vida e passe a celebrar a vida em Cristo e não mais amargar a dor da morte, porque ela está sobre você se você não tem Jesus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça a cada dia e que o Espírito Santo faça você entender os desígnios da sua palavra, da palavra de Deus em seu coração, querido. Até a próxima, em nome de Jesus.